Tu és soberano, Senhor. Nós cantamos o outro cântico ainda há pouco, né? Lemos o Salmo ainda há pouco. Rei de toda a terra. Soberano. Então essa música fala disso. Tu és soberano, Senhor, sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Rei do universo, ainda nesta linha. Nós hoje, desde os meus salmos, estamos falando nisso. O Senhor é soberano, Ele é rei de todas as coisas. Ele está no controle, no comando e na determinação de todas as coisas. Até o mal, Deus o usa para transformá-lo em bem em algum outro momento. Mas tudo está no controle do Senhor. Nada foge ao controle do Senhor. Nada. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos continuar dizendo como o Senhor é soberano, Val, glorioso Deus. Pai amado todo-poderoso, como acabamos de cantar, Senhor, Tu és soberano, poderoso, pode todas as coisas, Senhor. E nada se esconde, Pai, embaixo dos Teus olhos, Senhor. Deus, estamos passando por um momento difícil, nossa realidade, nosso país, mas está nas Tuas mãos, Senhor, a decisão, Pai, que será melhor para a nossa nação, que sofre, Senhor, com tanta maldade, Pai, com tanta imoralidade, Senhor, promiscuidade, Pai. Tem de nós misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco. Obrigada, Pai, porque estamos hoje com o nosso pastor, que trouxeste em paz a sua viagem, Senhor. Que a pregação toque cada um dos nossos corações, Senhor, que cada vez mais nós possamos aprender, Senhor.
Fica conosco toda essa noite, nos dá uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podem sentar, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, Igreja de Colossos. Capítulo 1, vamos ler um versículo e vamos trabalhar nesse assunto do versículo muito brevemente, tendo em vista o contexto atual que nós estamos vivendo. Então, Colossenses 1, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Graças te damos, Pai querido, porque aprove ao Senhor revelar a sua maravilha aos seus pequeninos, aos seus eleitos. E como Jesus mesmo também orou, e escondê-la aos poderosos. Ô meu Senhor, graças te damos, porque pequeninos o Senhor nos faz grandes por causa do teu poder. Quando entendemos todas as coisas, na medida do que o Senhor mesmo nos revela, até o limite em que nós podemos entender. Que glória, Senhor, é a nossa em conhecer um Deus tão poderoso. Por isso nós pedimos agora, nos ajude, Senhor, a entender um pouco mais dessas coisas, especialmente num momento tão difícil para a nossa nação. Nos ajuda, Pai, para que nós possamos mostrar a um país corrupto, corrompido, idólatra, prostituído, que há filhos teus aqui nesse meio, há pessoas que brilham a luz de Jesus. Nos ajuda, Senhor, para louvor da glória do teu nome. Amém. Então, irmãos, olha, hoje nós votamos para presidente do nosso país, né? E todos estamos apreensivos. De alguma forma, todos nós estamos apreensivos, seja qual for o candidato que escolhemos. Há uns que preferem Bolsonaro, outros que preferem Haddad, ninguém vai brigar por causa disso, não é? Então, cada um lado temendo a vitória do outro. Cada um lado dizendo que esse seu lado é o lado da democracia, é o lado da liberdade. E que o outro é o lado da prisão, é o lado do cão. Pronto. Então nós estamos apreensivos com isso. Cada um de nós, com base nas suas convicções, com base nas informações de que dispõe, está aqui torcendo pela vitória do seu candidato e acha que a vitória do outro será uma desgraça para o nosso país. E nessa confusão toda, esquecendo, se não conscientemente, mas inconscientemente, esquecendo que Deus está no controle de todas essas coisas. Seja qual for o eleito, foi eleito pelo propósito de Deus. Irmãos, versículos como este que nós lemos agora, e tantos outros na Bíblia, não deixam dúvida nenhuma de que nada existe à parte de Deus. Nada existe apartado de Deus. Nada. Nada. E quando nós falamos em nada, obviamente, não podemos excluir nada também. Não podemos excluir o mal, não podemos excluir o pecado, não podemos excluir o tentador, não podemos excluir a tentação, não podemos excluir demônios, diabo, satanás, inferno, o que for. Tudo é de Deus e tudo está no controle de Deus. Embora estas coisas fujam à nossa compreensão e fogem mesmo, nós não conseguimos entender. Isso não nos dá o direito de fazer como a igreja tem feito ao longo da história, uma espécie de tentativa de desculpar Deus, de que Deus não tem nada a ver com essas coisas erradas que acontecem, não. Tem sim. Como não tem? Tem sim. Ele está no controle de tudo isso. A igreja fica tentando desculpar Deus, porque não, a gente não pode dar a entender que Deus é mau. Ele não é mau mesmo, não. Esse mal é na nossa cabeça, que o que é mal para mim não é mal para Deus. Foi mal o que Deus fez com Israel? Foi, pois para Deus não foi não. Foi correção. Foi mal Deus fazer Israel comer seus próprios filhos? Foi, mas para Deus não foi não. Foi correção para esse povo. Foi mal para Deus matar o próprio filho numa cruz? Na nossa cabeça? Foi, mas para Deus não foi. Tinha que ser feito aquilo. Tinha que ser feito aquilo. Então, irmãos,
A igreja tem feito isso ao longo da história, uma tentativa da gente querer desculpar Deus de algumas coisas. Não, Deus está fora disso. Está não. Deus não está fora de nada. Querer isentar Deus de uma possível culpa por aquilo que nós julgamos não está de acordo com o caráter de Deus. Agora, quem foi que julgou esse caráter de Deus? Nós, pecadores, que não tem possibilidade nenhuma de julgar o caráter de ninguém. Porque somos pecadores e a nossa razão é corrompida, nossos sentidos são corrompidos, tudo. Então, nós não temos condição de julgar nada de uma forma perfeita. É bom lembrar que, neste caso, nós precisamos depender da graça de Deus, porque nós não podemos enquadrar Deus dentro daquilo que nós imaginamos. É por isso que as pessoas perguntam, que Deus é esse que faz isso e não sei o quê? Que Deus é esse que permite que meu filho morra esmagado debaixo de um carro? Que Deus é esse? Pois é, nós pecadores miseráveis queremos enquadrar Deus dentro dos nossos conceitos do que seja justo ou injusto, do que seja bom ou mal. É verdade, irmãos, que há versículos na Bíblia, especialmente o de Tiago 1, 13 e 14. Ali Tiago nos diz que Deus a ninguém tenta. E esses versículos podem levar, como de fato levam, a uma interpretação errada do que Tiago está querendo ensinar ali. Uma interpretação errada de que Deus não tem nada a ver com o pecado, não tem nada a ver com o mal. Tem sim. Ele é Senhor dessas coisas. O que Tiago está querendo dizer ali é que o pecado está em nós. Nós é que somos tentados. Não venha botar culpa em Deus, é só isso que ele está querendo dizer. O pecado é seu, meu amigo. É isso que e nós devemos resistir a ele. Nós temos que resistir ao pecado. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, ele chegará a vós. O que o Tiago está ensinando ali é que a gente tem que agir. Mas não está dizendo que Deus não tenta ninguém. Não é esse o caso. Ele está querendo dizer que a responsabilidade, nesse caso, é nossa e não de Deus. Jesus também disse que de dentro de nós é que vêm os maus desígnios. Mateus 15, 20. Porém, irmãos, não podemos esquecer que Deus é Senhor, tanto da nossa natureza caída, pecaminosa, como da tentação e também do tentador, repito, que é Satanás. Deus é Senhor de todas as coisas. Não podemos esquecer isso. Logo, nada escapa ao seu senhorio. Nada. Nada. A tentação de Adão e Eva, a tentação de Caim, não há ali no registro qualquer coisa que dê a entender que Deus os levou àquilo. Não há. Embora Deus colocou uma condição, não coma disso. Você sabe que na hora que a gente é proibido de alguma coisa, não foi só depois do pecado, não, que Adão, antes do pecado, Eva, antes do pecado, foi tentada a desobedecer a Deus. Então, repare, irmãos, ali não há qualquer coisa que diga que Deus fez qualquer coisa, digamos assim, para levar Adão, Eva, Caim à tentação. Mas Deus chegou, inclusive, a avisar Caim antes do pecado. Olha, o pecado já está à porta, te compete dominá-lo. Deus chegou a avisar Caim. Gênesis 4, 6 e 7. O pecado ali estava sob o controle de Deus. Ele disse a Caim. Antes dele pecar, ele já avisou a ele. Então, irmãos, nesses casos aqui, dos primeiros pecados da Bíblia, não há qualquer coisa que nos leve a acreditar que Deus estava envolvido, digamos assim, nesse pecado. Ele deixou o pessoal ali para resolver. Mas há outros pecados na Bíblia, claramente, que Deus tem participação. Vou mostrar para vocês alguns. Deus, em muitos casos, provocou a situação ou criou a situação. Ele tinha um propósito, nós não entendemos, mas na frente a Bíblia mostra. Abraão é o primeiro que eu vou citar. Gênesis 22, 2. Foi Deus quem mandou Abraão sacrificar o próprio filho. Irmãos, não pode haver uma tentação maior do que essa para a desobediência. Como é que eu vou matar meu filho? Está conversando, rapaz? Vou matar nada. Então isso é uma baita de uma tentação. Mandar um pai matar o filho. Sacrificar o filho. E Deus disse que colocou Abraão à prova. Deus o colocou à prova. Abraão podia ter pecado na desobediência ali. Não vou matar meu filho, coisa nenhuma. Ele foi tentado, sim. E foi por Deus. O segundo caso, que lembramos, é o de Jó. Alguns dizem, Deus permitiu. Permitiu não, ele mandou. Vai, faz isso aí, só não lhe tira a vida.
2 vezes. Foi Deus quem mandou Satanás provar o seu servo, que recebeu as mais terríveis tentações para blasfemar contra Deus. Até a mulher o incentivou a blasfemar contra Deus. Mas nisso ele não pecou, porque Deus providenciou a liberdade para ele, a libertação. Então, lembrar de 1 Coríntios 10, 31? É isso? Não, 10, 13. Que Paulo diz aos Coríntios: não vos será dado nenhuma tentação que não possais suportar. Antes, porque Deus é fiel, juntamente com a tentação, Ele proverá livramento. É Deus, irmãos. Seja o que for que aconteça conosco, é Deus. Ainda que seja através de Satanás, demônios ou o que for, mas é Deus. Então Ele mesmo providenciou para que o pobre Jó não pecasse com blasfêmia contra Ele. O terceiro caso que queremos lembrar é o de Davi. Já vimos aqui no estudo, no início, 4 anos atrás, quando começamos a estudar a Bíblia, todos os livros, vimos que há esse problema aqui. O livro de Samuel, segundo Samuel, diz que foi Deus quem tentou Davi para que ele fizesse um censo inoportuno. Lá está dizendo, Deus o tentou, Deus o incitou a fazer aquilo. Em 1 Crônicas 21, diz que foi Satanás quem incitou a Davi. E agora, foi Deus ou foi Satanás? Tenha sido Deus, conforme diz Samuel, tenha sido Satanás, conforme diz em Crônicas, isso não muda o fato de que Deus é quem está no comando de um caso ou do outro caso. Todas as coisas provêm de Deus, inclusive Satanás. Ele vive porque Deus lhe dá e mantém a sua vida. Então Deus é o controlador de todas essas coisas. Estou com a boca seca, o remédio de Margarete. Obrigado. Então vejam, irmãos, na ocasião que a gente estava estudando esses livros, eu mostrei para vocês algumas incongruências, algumas divergências que há num texto da Bíblia que diz uma coisa e o outro diz outra. E eu mostrei para vocês por que é que acontece isso. Um não está contradizendo o outro coisa nenhuma. Há algum erro, pode haver algum erro de escrita, sim, mas não compromete o ensinamento. Então nós vimos isso aqui. Samuel diz que foi Deus quem tentou Davi a fazer o censo. Tiago diz, Deus não ninguém tenta. Peraí, mas não é isso que Tiago está dizendo lá não. Tem que entender qual é o contexto. Então, irmãos, em Crônica foi Satanás. Foi Satanás sim, mas se foi Satanás foi porque Deus mandou, de alguma forma. E o quarto caso de tentação, e o mais especial que tem na Bíblia, que é assombroso, digamos assim, é a tentação do Senhor Jesus. Irmãos, foi o Espírito Santo quem levou Jesus para ser tentado por Satanás. Está escrito. Foi o Espírito Santo, foi Deus, Mateus capítulo 4, foi Deus. O Pai foi quem providenciou a tentação do Filho. Irmãos, esse é o nosso Deus tremendo, que normalmente a igreja não ensina. Ela só ensina Deus amor, Deus Papai Noel, Deus que cuida, Deus não ensina. Por isso que as pessoas não temem a Deus, porque não sabem quem é Deus. Na verdade, as pessoas mandam em Deus, determinam a Deus, porque não sabem quem é Deus. Esse é o nosso Deus tremendo, o Deus que é Senhor de todas as coisas, mesmo quando não entendemos. Afinal, como lemos o versículo, todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Observe que nós começamos falando sobre as eleições para presidente no nosso país, a apreensão que nós estamos, daqui a pouco começa a apuração, todos apreensivos, querendo que o seu candidato ganhe, porque se o outro ganhar é uma desgraça, como se Deus não tivesse no controle disso, como se esse eleito não tivesse sido instituído por Deus de alguma forma. Então vamos voltar um pouco. Falamos na eleição, entramos na esfera espiritual para mostrar os poderes, potestades e tudo no controle de Deus.
Entramos na esfera das tentações, na esfera do pecado, envolvendo fatos concretos relatados na Bíblia. Coisas visíveis, coisas invisíveis. Tronos, soberanias, principados, potestades, vimos aqui em poucos versículos. Tudo sob o comando de Deus. Tudo sob o comando de Deus. São fatos que nós lemos aqui, passamos rapidamente, que modificaram a história da humanidade, que é a história de Deus. Modificaram radicalmente a história da humanidade, como a morte de Jesus, o filho de Maria. Pois foi Deus quem providenciou. Tudo sob o controle, tudo sob o comando de Deus. Portanto, voltando para as nossas eleições, que nos deixaram tão apreensivos. Irmãos, seja qual for o presidente eleito hoje para o nosso país, descansemos no Senhor, porque se ele foi eleito, foi porque o Senhor quis que ele fosse eleito, de alguma forma. Se o Brasil ainda não chegou ao fundo do poço, e eu acho que não, eu acho, mas aí achismo é meu. Eu acho que não. Se ele ainda não chegou ao fundo do poço, eu tenho convicção bíblica de que, pela providência de Deus, o presidente eleito será o pior. Será o pior para levar este país e sua igreja hipócrita e pervertida e comercial. Deus quer botar no cadinho para ser apurado pelo fogo. Como diz Paulo, quem for palha queima, quem for ouro será apurado. Se para Deus o Brasil ainda não chegou no fundo do poço, e Deus sabe, não se esqueçam. Um dos motivos de Israel ter passado 40 anos no deserto, o primeiro foi a desobediência a Deus, o segundo foi, está escrito, porque ainda não se completou a medida da iniquidade dos amorreus. O povo lá que estava em Canaã ainda não tinha completado o seu nível de pecado que esgotasse a paciência de Deus. Está escrito isso na Bíblia. Então, se o Brasil ainda não chegou no fundo do poço, na minha convicção bíblica, o eleito será o pior para o país. Na Bíblia tem vários casos que diz que o rei ímpio levará o povo à desgraça, levará o povo à miséria. Provérbios diz várias vezes. Então, meus filhos, e esse é o temor maior, digamos assim. Não que eu tenha medo do que vai acontecer. Mas por que quem é que gosta de viver numa situação dessa? Não há mais qualquer conceito de moral. Não há mais qualquer conceito de ética. O conceito de família está se perdendo. Ora, tudo começa com a família. Tudo. Se destruiu a família, destruiu tudo. O presidente eleito, se for essa a vontade de Deus, será aquele capaz de agravar a situação do país. E isso será uma tentação, uma provação para a igreja. Igreja brasileira mundanizada, cada vez mais. Se o presidente eleito for o mais perverso, é porque a igreja brasileira, repito, precisa ser provada pelo fogo. Precisa ser apurada pelo fogo. A igreja brasileira precisa reconhecer o seu pecado de haver abandonado a palavra de Deus. Pregações humanísticas, sempre centradas no homem, no bem-estar do homem, e Deus que se vire para abençoar. Essa é a igreja brasileira. Com raríssimas exceções em qualquer denominação. Povo que abandonou a lei de Deus. Nós não já vimos esse filme? Quantas vezes em Israel, no Velho Testamento? Nós não já vimos esse filme? Povo que abandonou a lei de Deus, introduzindo todo tipo de heresias e tradições humanas, como Jesus mesmo disse na época dele, que invalidam a palavra de Deus. Ontem eu recebi esse zap da eleição, uma irmã mandou um outro zap. Um idiota, e não sei de onde, aí que recebeu uma visão de Deus e tal, e dizendo aquilo. Quando eu comecei, que Deus me deu uma visão, eu respondi para a minha irmã, eu nem vou ver isso. Quando eu vi que era bastante tempo a palavra do cara, com o intérprete, disse, irmã, eu nem vou ver isso, que isso é tolice, isso é idiotice, isso é heresia. Então o povo deixa a palavra de Deus,
objetiva a palavra de Deus. Objetiva para algo subjetivo. Não, Deus me revelou, me deu uma visão. Colega, o que ele disse está aqui? Não, mas Deus me deu uma visão, isso aqui jogue fora. Essa visão tem mais força. Esse Deus não é o Deus da Bíblia, pois a igreja adotou esse Deus. A igreja geral adotou esse Deus como Deus verdadeiro. O Deus que me disse, o Deus que me falou, o Deus que me levou não sei para onde, o Deus que me disse tal coisa, porque não sei o quê, porque Deus está lá. Porque... Se não houver palavra de Deus, se não houver fundamentação na palavra de Deus, Deus não está lá. Esse Deus é falso. Esse pastor é falso, essa igreja é falsa. Fiquei muito feliz. Esses dias que estive lá em Foz, fui numa igreja. Fui numa das nossas igrejas. Perto do hotel tinha uma igreja, eu fui lá, consegui chegar lá. Culto tradicional, com leitura da Bíblia, explicação da Bíblia, hinos, cânticos, de fato com teologia no texto, na letra. Sem nenhuma presepada na igreja, tudo na mais perfeita ordem e decência, como está escrito na Bíblia. Meu Deus, que coisa boa. E não é porque é da nossa denominação, não é porque de fato eu vi que era um culto com ordem e decência, com explicação da palavra, com cânticos, realmente com teologia. Não tinha nenhum artista aqui na frente. Tinha um presbítero dirigindo os cânticos, os jovens tocando tudo com decência para dar o ritmo certo, o tempo certo na música. Eu digo, mas que beleza. Eu quero dizer para vocês uma coisa interessante. Margarete, depois de um bom tempo já da pregação, expositiva da palavra, que é cansativa, Margarete me cutucou e disse, bem, não tem ninguém cochilando. Eu disse, pois é, Margarete. Pois é. E o cara não está fazendo qualquer coisa aí para entreter ninguém, ele está só explicando a palavra de Deus. Aqui você tem que fazer maracutaias 1000 para não deixar o povo dormir, senão o povo dorme. Margarete notou isso. Então, meus filhos, nós precisamos nos arrepender. A pregação para a igreja brasileira, quando houve o festejo dos 150 anos da Reforma, acho que foi o ano passado, quando eu fui entrando lá no espaço, onde ia haver a celebração, a festa, uma televisão lá me entrevistou. E o que é que o senhor acha disso? Eu digo, eu acho que a gente não tem nada que festejar. Foi isso que eu disse para a moça. Eu acho que a gente não tem nada que festejar, moça. E ela perguntou, e então, o senhor, quase que ela disse, o que é que o senhor está fazendo aqui? Eu disse, eu estou aqui porque é uma celebração da igreja. E se o pastor não pregar arrependimento, eu disse desse jeito, se o pastor não pregar arrependimento, será uma palhaçada. O pastor pregou arrependimento, graças a Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, a pregação para a igreja brasileira é chamando ao arrependimento. É a pregação dos profetas para Israel no Velho Testamento. É a pregação de Jesus, de João Batista, dos profetas, dos apóstolos. É uma pregação chamando ao arrependimento. Não é dizendo que está tudo bom, não, está tudo errado. Os crentes fiéis, só nos resta clamar a Deus. Pedir perdão a Deus, por quê? Porque as pregações divinizam o homem e humanizam Deus, e mais, fazem Deus ficar servo do homem. Essa é a realidade das igrejas, reunião de oração, o que for. Como é que a gente sabe disso? Porque se você conversar com essas pessoas, você vê que elas não sabem quem é Deus. Não sabem nada da palavra. É muito complicado, irmãos. Nós precisamos clamar o tempo todo, pedindo graça a Deus, para que, na direção do Espírito Santo, nós possamos realmente trilhar os seus caminhos. Um irmão me mandou um zap um dia desse, agora, anteontem, eu acho, dizendo que estava lendo, não sei que livro do Velho Testamento, e enxergou lá, na parte que ele estava lendo, como eu chamava atenção aqui para o temor do Senhor, para saber quem é o Senhor. E dizendo, pastor, eu estou conseguindo agora entender aquilo que o Senhor chama tanta atenção da gente para temer a Deus. Eu digo, pois é, meu irmão, então tema a Deus. Respondi o zap para ele. Então tema a Deus e volte para os caminhos de Deus. Ele está fora da igreja. Então tema a Deus e volte para a sua casa. Refaça a sua vida.
Precisamos voltar aos seus caminhos, irmãos, para poder testemunhar que o nosso Deus é Senhor da nossa pátria corrupta. E através do nosso testemunho, eu lembro que já ouvi Daniel usar essa expressão aqui, a igreja é a consciência do Estado. A igreja para ser santa. Aí ela será a consciência do Estado se ela for santa. Se for querer consertar Estado, isso não é papel de igreja. A igreja é para viver em santidade de vida, mostrando que Deus tem um povo eleito no meio dessas trevas. Como está em Apocalipse, o imundo continue na sua imundície. E o santo continue se santificando cada vez mais. Esse é o papel de cada um. Eu não tenho que converter ninguém. Eu tenho que viver como convertido. E deixe que Deus providencie o que tem que ser providenciado em mim e através de mim. A quem Ele quiser. Não me compete transformar ninguém. É só Deus quem é capaz disso. Então, irmãos, nós podemos pedir que Deus nos transforme a nós. Igreja, meu Senhor, nos ajuda a viver como o Senhor quer. Nos ajuda a compreender a Tua Palavra. Nos dá força para estudar a Tua Palavra. Nos dá força para que sejamos de fato uma família unida. Que nós oremos pelo próprio governo corrupto, se for o caso, oremos. É essa a ordem bíblica. Seja qual for o presidente eleito, irmãos. Seja qual for o presidente eleito. Estejamos certos de que no tempo oportuno, que pode ser este agora. Eu estou dizendo, eu acho que ainda não é, mas pode ser que seja. Eu acho que o Brasil está muito longe ainda do fundo do poço. Pode ser que seja. Então, se o tempo oportuno de Deus for este, o presidente eleito será o melhor. Será o que vai começar a conduzir o país de volta a uma ética mínima. A uma ética cristã. A viver os valores estabelecidos por Deus para a família. Porque é daí que começa tudo. Então, sem dúvida nenhuma, no tempo oportuno, que pode ser agora, por amor ao seu povo eleito, o Senhor fará isso. Nos compete o quê? Orar. E votar. É a nossa parte desse processo. Sem nenhuma dúvida, irmãos, Deus, mais dia menos dia, vai mudar o destino do nosso país. Pode ser agora? Pode. Providenciando a eleição de um presidente mais justo, como eu já disse, está no provérbio em vários versículos. Um rei justo levará o povo ao bem-estar. Um rei injusto levará o povo à desgraça. Então, pela graça do nosso Senhor, a nossa petição o tempo inteiro nesse processo, tanto usar para cá, para lá, mas o Senhor está no controle disso. O Senhor está no controle disso. O Senhor vai, a seu tempo, nos dar um presidente que nos leve, um presidente que dirija a nossa nação, segundo os princípios, repito, cristãos. O Brasil diz-se um país cristão. E o Senhor fará isso. No tempo oportuno, que pode ser agora, pode. Ele fará isso para louvor da sua glória. Nós apenas manifestamos isso. A glória de Deus em nós e através de nós que se dá. Não há outra possibilidade pelo conhecimento da sua palavra. Conhecimento que, uma vez interiorizado, nos leva pela graça e no poder do Espírito Santo a obedecer essa vontade de Deus, para que o mundo saiba, como Jesus disse, que Deus enviou Jesus, o filho de Maria, aquele que ele fez o mais terrível pode ter havido, matou numa cruz, exatamente para redimir toda a criação da corrupção, do pecado. E ele demonstra isso especialmente pela vida dos seus eleitos. Amém.